A corrida eleitoral mal começou e o TSE já colocou o dedão na balança da justiça com força, cancelando as decisões dos ministros que não são alinhados com Lula. Olavo já havia previsto esse tipo de coisa muito antes de qualquer candidato de direita chegar ao poder. Vamos juntos entender como a direita pode consolidar poder de verdade e evitar que esse tipo de interferência siga acontecendo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Route66, escrito por Hadouken, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Esse absurdo foi decidido por 5 votos a 2. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, no dia 15 de agosto, não analisar o mérito da liminar concedida pelo ministro André Mendonça, que havia determinado ao PT a entrega de registros contábeis ligados ao 8º Congresso Nacional do partido e ao projeto Porta-Vozes do Lula. A corte, sob o argumento de uma suposta irregularidade na distribuição do processo, decidiu simplesmente anular o sorteio original e mandar o caso para um novo relator. Para ficar claro, o que o TSE fez foi sortear o caso, ver que caiu em um ministro não corrompido por Lula e em seguida dizer "não valeu, suspendam as decisões de André Mendonça e sorteiem novamente, até que o caso caia nas mãos de um dos amigos de Lula". Vamos aos detalhes para entender do que se tratava esse caso e o tamanho do absurdo que foi essa decisão do TSE. O caso teve início com uma representação do PL contra a Federação Brasil da Esperança, da qual o PT faz parte. O partido de Flávio Bolsonaro sustenta que recursos do fundo partidário, mais conhecido como Fundão, foram usados pelo PT para bancar uma estrutura de mobilização digital voltada a espalhar desinformação e ataques contra o candidato à presidência. Segundo a própria representação, o PT teria montado um projeto comunicacional destinado à desconstrução da imagem de seus adversários, além de operar a tal iniciativa Porta-Vozes do Lula, que, nas palavras do PL, usaria mecanismos de gamificação para organizar a militância digital, com missões, pontuações e até mesmo rankings, como se fosse um videogame cujo objetivo é destruir reputações alheias com dinheiro público. André Mendonça, ao analisar o pedido, havia concedido parcialmente a liminar. O ministro foi claro ao distinguir a mobilização digital legítima, que é protegida por lei, da estrutura remunerada com dinheiro público e voltada à produção de desinformação. Essa sim, vedada pela legislação eleitoral. Com base nisso, André Mendonça deu 5 dias para o PT entregar a documentação necessária para tentar explicar esse gabinete do ódio do PT. Na sessão virtual em que a medida foi referendada, Mendonça teve apoio do ministro Dias Toffoli, só que aí entrou em cena o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que abriu divergência apontando supostos problemas na distribuição do processo, e ele foi seguido por Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques, Estela Aranha e pelo próprio presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. Resultado, a decisão foi derrubada antes mesmo de qualquer coisa concreta contra o PT sair do papel. Mais uma vez, o judiciário brasileiro coloca o dedo na balança para interferir diretamente no processo eleitoral, e o timing, como sempre, é impecável. A decisão sai justamente quando a legenda petista corre o risco de ser questionada por usar recursos públicos para financiar aquilo que, vejam só, a esquerda sempre gostou de acusar a direita de fazer. Não é a primeira vez e muito provavelmente não será a última que o judiciário vai beneficiar a esquerda e prejudicar a direita nessas eleições. O que isso mostra é algo vergonhoso para a esquerda e para seus apoiadores. Sem trapaça, a esquerda brasileira simplesmente não consegue vencer uma eleição. Na disputa anterior, o PT já havia usado todos os recursos disponíveis, sejam eles institucionais, midiáticos ou jurídicos, para favorecer Lula, incluindo decisões do próprio STF que ressuscitaram uma candidatura de Lula que, sem tamanha interferência, jamais teria saído nem do papel. Agora a história se repete. Cada vez que uma decisão ameaça atrapalhar o PT, aparece um jeito de suspendê-la, adiá-la, ou simplesmente esvaziá-la de qualquer efeito prático. Nesses momentos, fica evidente aquilo que muitos eleitores de direita já perceberam, mas que ainda não conseguiram de fato fazer algo a respeito. Cássio Nunes Marques ocupa a presidência do TSE, André Mendonça é ministro do tribunal, ambos indicados por Bolsonaro, e mesmo assim, suas decisões só parecem valer quando não incomodam o PT. Basta uma medida ameaçar minimamente os interesses do partido de Lula para que o restante da corte, de maioria alinhada a Alexandre de Moraes, encontre alguma questão processual, alguma irregularidade de distribuição, algum erro técnico, para simplesmente varrer a decisão para debaixo do tapete. O PT pode fazer o que quiser,
Quando ministros tentam, de fato, aplicar a legislação eleitoral contra o partido, suas decisões são anuladas antes mesmo de produzirem qualquer efeito. Esse comportamento recorrente e cada vez mais escancarado do judiciário só prova uma coisa: a frase "Olavo tem razão" nunca vai sair de moda. Olavo de Carvalho já dizia há muitos anos que a direita não teria poder de verdade apenas elegendo representantes ou indicando ministros para cargos importantes da República. Na definição de Olavo, poder de verdade se mede pela quantidade de pessoas que obedecem às suas ordens. Esse caso do TSE prova por A mais B que Olavo tem razão. Mesmo com Nunes Marques presidindo o tribunal e Mendonça compondo a corte, basta um grupo de ministros alinhados a Moraes se posicionar para que qualquer decisão desfavorável ao PT seja anulada imediatamente. Isso mostra de maneira muito clara que a direita brasileira ainda tem um longo caminho até consolidar poder de verdade, mesmo depois de eleger presidente, ocupar cadeiras no STF e no TSE e eleger maioria no Senado ou na Câmara. É claro que eleger representantes continua sendo importante, aliás, é indispensável, mas tão ou mais importante do que colocar pessoas de direita em cargos públicos é formar cidadãos com boas ideias. Olavo sempre defendeu essa formação intelectual de base como o verdadeiro alicerce de qualquer movimento político duradouro, algo que a esquerda brasileira sempre soube fazer muito bem, ocupando universidades, sindicatos e meios de comunicação décadas antes de pensar em vencer eleições. O próprio Olavo reconhecia, sem falsa modéstia, que ele praticamente fundou a direita brasileira do zero, sem nunca ter recebido um único voto, da mesma forma que Marx e outros pensadores fundaram as bases da esquerda muito antes de qualquer partido comunista existir. A política, nesse sentido, vem depois do trabalho de formação intelectual. Só que como estamos numa corrida contra o tempo, o ideal seria fazer as duas coisas ao mesmo tempo, formar mentes com boas ideias e eleger representantes que defendam essas ideias, simultaneamente, sem esperar o processo de formação se completar antes de agir. Se a direita brasileira realmente quer que, nos próximos anos, ministros como Alexandre de Moraes deixem de ser ouvidos e respeitados dentro das instituições, ela precisa urgentemente formar cidadãos que não aceitem, de forma alguma, esse tipo de atitude ilegal e arbitrária. No dia em que a maioria da população entender, de fato, o tamanho do mal que a esquerda representa para o país, e passar não somente a eleger políticos que rejeitam essa ideologia de ponta a ponta, mas também rejeitar a esquerda em toda e qualquer atitude de sua vida, aí sim, a direita terá poder de verdade, e não apenas cadeiras ocupadas no governo. Como o próprio Olavo dizia, é mais valioso ter um movimento estudantil relevante numa grande universidade do que eleger um deputado federal. E essa formação de base não precisa vir só de livros densos e chatos de serem lidos, ou artigos complexos de teoria política. A formação de base também acontece através de vídeos como esse, que você está assistindo agora. Enquanto essa formação de base não se consolida, o que nos resta fazer imediatamente é eleger os candidatos menos socialistas possíveis dentro do que está disponível. Não é o ideal, longe disso, mas é o que temos à disposição nesse momento da história política brasileira. Essas lambanças do TSE e do STF já deram o tom das eleições de 2026. Muita trapaça do lado da esquerda, muito dedo na balança por parte de Alexandre de Moraes e de seus aliados dentro do sistema, e muita censura para impedir que a verdade sobre Lula seja dita em voz alta. A verdade de que ele é um corrupto, amigo de ditadores, um ladrão, um autoritário disfarçado de democrata, um vagabundo que nunca trabalhou um dia sequer na vida produtiva e um mentiroso contumaz. Fora a interferência nas eleições, esse caso investigado pelo TSE reafirmou para quem já sabia e revelou para quem ainda não sabia o quanto a esquerda é hipócrita. Eles acusam a direita o tempo inteiro exatamente daquilo que eles próprios fazem. A liminar de Mendonça, suspensa pelo TSE, existia justamente porque o PT teria mantido uma estrutura remunerada de influenciadores coordenados para espalhar conteúdo favorável ao governo e ataques à oposição. O tal projeto de desconstrução da imagem dos adversários, pago com dinheiro público. Durante anos, a esquerda acusou Bolsonaro de ter um gabinete do ódio para espalhar fake news, mas descobriu-se que nas eleições passadas eram eles quem coordenavam a divulgação de conteúdos favoráveis ao governo através de grandes empresas de mídia como a Mind8. Além disso, sempre acusaram Jair Bolsonaro de ser um golpista e repetiram isso à exaustão em toda a mídia alinhada à esquerda. Só que o que acontece na realidade é que são eles que colocam o dedo na balança através de Alexandre de Moraes, anulando decisões desfavoráveis, suspendendo liminares e blindando o PT de qualquer responsabilização. Eles é que estão dando um golpe dentro das instituições brasileiras.
E para fechar a parte da lista de hipocrisias da esquerda, é importante lembrar que nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Pablo Marçal foi acusado de gamificar a criação de shorts favoráveis a ele e atacado de todas as formas pela esquerda. E agora, Lula e o PT são acusados justamente de usar dinheiro público para financiar uma estrutura de desinformação que gamificava a divulgação de conteúdos favoráveis ao governo. É justamente por causa de coisas como essas que fica cada vez mais claro que o problema político que temos hoje no Brasil vai muito além de qualquer eleição em específico. A democracia, tal como praticada, é um sistema profundamente antiético. Ela permite que 50% mais um dos brasileiros, com a ajuda extra do roubo institucional promovido por Alexandre de Moraes em favor de Lula, coloquem na presidência da República um homem cujas decisões vão prejudicar a vida de todo mundo, inclusive daqueles que jamais votaram nele e que discordam frontalmente de tudo o que ele representa. Não existe legitimidade moral nenhuma em impor pela força da maioria manipulada as escolhas de um grupo sobre a vida e o patrimônio de outro grupo inteiro de pessoas. Por isso, precisamos lutar pelo fim do Estado e da própria democracia como um sistema de organização social, e não exclusivamente através da eleição de candidatos menos estatistas a cada 2 ou 4 anos, mas principalmente, como o próprio Olavo de Carvalho sempre insistiu, através da formação intelectual de base. Uma população que pensa por si mesma, seja conservadora, liberal ou libertária, vai sempre lutar pela redução do tamanho e do poder do Estado sobre a vida das pessoas. E mesmo que, por enquanto, não seja possível eliminar de vez esse leviatã que se alimenta da nossa liberdade e do nosso dinheiro, ao menos podemos diminuir, passo a passo, o controle que ele exerce sobre cada aspecto das nossas vidas. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!